estamos tentando nos conectar. Ela enviou e eu aceitei. Oi, agora deu É, que certo. alegria! Eu Que bom! também. Tô feliz, viu? Obrigada. Eu Que também bom que estou deu certo. muito feliz de estar aqui. E Que bom agora que vai deu dar certo, a gente vai começar já torcendo para não cair a live, para a gente conseguir falar desse tema, né? Que é exatamente. tão. Eu acho que vai ser muito bom. Porque quando acontecem essas coisas, é porque eu acho que vai ter muito conteúdo legal pra gente. Gente, queria primeiro agradecer a todo mundo que está aqui presente. Perguntar se meu áudio tá bom. Algumas lives que eu fiz semana passada, o áudio tava ruim. Por isso que eu tô agora de microfoninho. Eu pedi, chegou na minha casa, que vocês me deram a dica. E aí eu acho que agora o áudio vai ser um pouquinho melhor para vocês, tá bom? Eu vou voltar, porque eu apresentei um pouco sobre a nossa maneira de conduzir a alimentação, minha, da Carmen, um pouco sobre como nós nos conhecemos. E aí eu vou repetir, porque eu tive que apagar, né? A gente se conheceu, eu sempre falo assim, que quando eu faço cursos, é uma maneira da gente se atualizar e de realmente a gente conviver com pessoas que acreditam nas mesmas coisas que nós acreditamos. Eu acho que o mais importante da gente aprender é aprender com quem a gente se identifica. É aprender com quem a gente sabe que tem a mesma linha. Porque hoje o conhecimento está tão amplo para nós, a gente tem tanta oportunidade de aprendizado, que a gente, hoje, o mais importante é selecionar de onde vem esse conhecimento. É selecionar de onde nós ouvimos. E isso vale, eu acho que para todos nós. Para nós profissionais, para vocês que estão aí enquanto espectadores de várias lives nesse momento agora da quarentena, de vários acessos a esses meios de redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook. É selecionar aquilo que condiz com o que nós acreditamos, com a linha que nós queremos seguir. É como um pediatra muito querido meu e da Carmen, né, o Carlos Gonzalez, ele nos fala. Quando a gente vai escolher um pediatra, um profissional, a gente precisa entender no que ele acredita. Porque a gente vai seguir aquela mesma linha. Se houver desacordo, se houver desencontro, aí a gente não vai conseguir ser verdadeiro. E quando a gente perde essa ligação da verdade, todo o fio da meada, toda a construção da sua história, da sua família, do seu bebê, ele se perde também junto. Então, assim eu conheci a Carmen, eu não a conheço pessoalmente ainda, mas ainda nós vamos nos conhecer. Mas foi através desses cursos de uma grande amiga nossa em comum, que é a Kátia, que é a Baby Nutri, que eu acho que a maioria de vocês que estão nos assistindo hoje já seguem e conhecem. Então, foi a Kátia que fez esse intercâmbio aí, esse encontro. Né, Carmen? Sim, a Kátia maravilhosa, né? Nutricionista incrível, aprendi, minha parceira, aprendo tanto com Kátia e com tantos profissionais. E eu acho que você tocou num ponto assim que é tão importante da gente pensar que agora a gente está em isolamento, mas mais do que nunca a gente está em casa. Mas o poder assim da internet em aproximar a gente de quem segue a mesma linha, né, do que a gente quer. Isso é maravilhoso, né? A gente estar próximo dessas pessoas por uma rede e ter esse contato e saber que a pessoa preza por aquilo que você preza também, a pessoa te ajuda num caminho que às vezes você tem dúvida, então nós estamos no momento assim de escolher realmente quem que a gente quer acompanhar, quem que a gente quer ver, porque se a gente deixar entrar todo tipo de informação, a gente não vai estar preparada, a gente não vai se sentir segura, e aí não é legal, né? Então, a gente pode escolher quem seguir, e tem muita gente boa, muita gente bacana, e a gente conhece Muita. pessoas assim, né? E isso na E eu, quarentena é um pouco da gente cuidar da nossa saúde mental também. Porque quando a gente segue todo tipo de gente, todas as pessoas e todas as informações, a gente não consegue selecionar. E aí, quando a gente não consegue selecionar, isso dificulta muito para a gente conseguir se manter sã mentalmente. Isso nos leva a uma confusão mental muito grande, a dúvidas muito frequentes, e aí isso piora.
para nós. Queria que a Carmen se apresentasse um pouco para a gente, para que a gente começasse a conversar. Podem mandar as perguntas, né? Tem algumas que estão listadas, gente, porque eu abri a caixinha antes de ontem, né? Então eu tenho algumas comigo, mas a gente pode também ir vendo a que vocês vão fazendo agora, ao longo da live, e selecionando algumas para também responder. Tá bom? Se apresente, minha amiga. Obrigada, Lu, obrigada pelo convite. Eu sou a Carmen, sou mãe da Catarina, de 7 anos, da Teodora. Sou pedagoga por formação, chefe de cozinha, mas antes disso tudo, até da minha formação acadêmica, eu sempre tive uma paixão muito grande por criança. Um desejo muito grande de ser mãe, de estar envolvido no meio de crianças. Então, a questão da autonomia da criança foi uma coisa que me chamou a atenção muito antes de formação e de ser mãe. E eu tinha comigo que eu olhava para as crianças e pensava assim, gente, e se a família deixasse essa criança comer? Nossa, e se deixassem essa criança cair enquanto ela estiver andando? E se soltar um pouco? E interessante porque eu sou a caçula de 6 filhos, então todos meus irmãos tiveram filho, toda naquele monte de criança na minha família, e eu sempre tive esse olhar de autonomia para eles, sabe? De falar, não, não precisa, deixa comer sozinho, mas sujar não vai fazer mal, Mesmo sujar, antes de ser mãe. mesmo antes de ser mãe. Engraçado. Então, quando eu conheci o Montessori, né, que eu sou apaixonada por Montessori, sou uma estudiosa de Montessori, aplico a educação montessoriana aqui em casa. Então, antes de ser mãe, eu já pensava isso, eu quero isso. Quando eu tiver um filho, ele vai poder se sujar. Quando eu tiver um filho, eu falava isso assim, ó, nunca vou fazer aviãozinho, sabe? Eu vivia minhas irmãs lá, vamos fazer aviãozinho. Gente, comer não, comer é pegar e comer, deixa eu comer. Mas se não fizer o aviãozinho, não come. O que é isso? Então, tinha essas questões muito fortes dentro de mim, antes da maternidade. E aí eu descobri o BLW, né? Um pouco antes de engravidar. E foi encantamento. Falei, gente, é isso que eu quero, é isso que faz sentido para mim, como chefe de cozinha, esse contato da criança, do alimento. Aí quando eu descobri o que era engasgo, né? Que não precisava ter medo de tudo isso. Agora, pronto, eu vou indicar para todo mundo e todo mundo vai fazer e vai ser um sucesso. Ninguém quis fazer, né? Falou, que isso? Você não é mãe. O dia que Tá você for louca, mãe, né? você Você não é pode mãe. ser. É, E é o que eu escuto isso. até hoje. Eu Muitas imagino, vezes. né? Você não é É. mãe. Quando você for mãe, Mas você vai como é ter que você pode medo. falar? E é exatamente isso. Aí eu falei, então tá. O dia que eu for mãe, não demorou nada. Eu, né, tive a Catarina. E aí eu vi, gente, dá para colocar tudo na prática, tudo no Ainda dia a bem, é dia. tão bom ouvir isso, sabe? Porque às vezes a gente também é muito julgado, né? Porque assim, Sim. porque você não é mãe, então assim, você não deve saber como é sentir isso. E aí a gente tem a convivência com outras crianças que são próximas a nós e a gente vê Uhum. como é tão possível. E é É como a possível. gente ensina as mães, e quando as mães compram a ideia, acreditam, confiam ali no que você está falando e começam a executar, você super vê que é muito possível. E é muito mais prático E do que natural. você. E É natural. prático, é natural. E uma coisa que me surpreende muito, e não tem como a gente não comparar, é o desenvolvimento de uma criança que tem autonomia. Autonomia, liberdade de usar as mãos, autonomia na alimentação. É diferente. Eu não estou dizendo que as minhas filhas ou que as crianças que fazem BLW são especiais, que têm autonomia são especiais, não. Eu sempre digo, todas as crianças são especiais, todas as crianças conseguem fazer tudo, só que algumas são impedidas. Então, o desenvolvimento motor de uma criança que pratica autonomia em casa, que come sozinha desde o início, que tem liberdade, que a gente não está o tempo todo tolindo, proibindo, não deixando e fazendo por ela, ele é outro. Ela desenvolve não só mãos, ela desenvolve fala primeiro, ela desenvolve o corpo, ela desenvolve o interesse que é natural das crianças. Então, eu ouvia muito com a Catarina, que foi da primeira criança a fazer BLW, comer, e ela naquela postura, né? Tomando chá, e todo mundo falava assim, nossa, mas o que você fez? Essa menina é incrível, ela é superdotada. Eu falava, não, ela é uma criança como todas as outras, só que ela tem mais oportunidade de desenvolver. Então, não é achar que é especial. Todas têm, né?
Só que algumas usam mais. O que a gente tem que entender que estudando muito Montessori, também lendo um pouco sobre a criatividade infantil, né? Eu gosto muito do que o Murilo Gun ele fala para nós, ele fala muito sobre criatividade. E aí, quando a gente entende que a criança tem várias inteligências e que dentro dessas várias inteligências que essa criança tem, num grupamento de 5 áreas de desenvolvimento infantil, porque a gente, quando fala em desenvolvimento, é quase que automático a gente ir para o desenvolvimento motor. Que isso, o BLW, nitidamente, ele desenvolve a criança muito mais rápido. Porque você oferece essa oportunidade. Mas não falando somente do desenvolvimento motor, mas quando eu entendo que essa criança, ela nasce com 100% de criatividade e 100% de curiosidade, e eu não vou banir nem a curiosidade e nem a criatividade dessa criança, é quase óbvio, se a gente fizer essa conta, que essa criança vai ser muito mais desenrolada, que essa criança vai ser desenvolta, que essa criança vai trabalhar, mesmo que o temperamento dela seja tímido, ela consegue melhorar a timidez dela, ela consegue ultrapassar algumas barreiras dela, porque eu dei simplesmente oportunidade. A oportunidade, ela é a chave da felicidade das crianças e a cura de muitas coisas das nossas crianças interiores feridas. É a oportunidade, é a abertura. As pessoas, quando se fecham, e muitos adultos são assim, eu vejo muito isso nos pais, porque quando a gente entende do que a criança está sofrendo, a gente tem que trabalhar a família. Se a gente não trabalha a família enquanto pediatra, a gente não alcança essa criança jamais. Então, muitas vezes, a proibição do pai está na criança ferida dele, que é a questão do alimento, que é a questão de eu não como isso porque eu fui forçado, mas ele repete o padrão. Exato. Ele repete a mesma coisa. Então, gente, isso é a gente entender quando a Carmen fala sobre autonomia, quando a Carmen fala sobre a filha que muitas pessoas acham, e eu vejo até hoje as pessoas que seguem ela, mesmo assim, às vezes as pessoas comentam, mas essa menina não é normal, essa menina ela é incrível, né? E a gente precisa entender que o incrível está em não podar a criança. O incrível da criança é natural, né? Quando a gente escuta, eu vejo muito tem um Instagram, que eu acho que vocês seguem também, que é aquele frases de criança, que as mães mandam as frases, né? E assim, você vê cada tirada de cada criança, cada resposta rápida, cada sensatez e sensibilidade que a criança tem. Então você pensa, imagine se a gente dissesse menos nãos. Imagine se a gente possibilitasse mais essas crianças, o quanto elas se desenvolveriam, o quanto o raciocínio estaria fora da caixa e não encaixotado. E eu já aproveito para dizer, nessa quarentena, gente, conteúdo programático escolar é o menos importante. A gente está vivendo, né, um parênteses. Nós estamos vivendo um ano, que não vão ser meses, a gente sabe disso, não vai passar tão rápido, um parênteses na nossa vida. Então, se a gente entender que é um parênteses na vida de uma criança, a gente vai dar a oportunidade a ela de estar onde ela nunca estaria. E um dos lugares, que é um laboratório, é a cozinha. Exato, é a cozinha. E o que a gente faz com a criança, né? A criança tá ali começando a andar, começando a querer pegar nas coisas, a gente tira tudo, né? A gente fala, não, 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 o tempo todo. É proibido tocar, é proibido pegar, né? Você tá na sua casa, mas a casa não é sua, né? Chega num lugar... Ela não se sente parte. Não, ela não se sente parte, ela não se sente parte na hora da refeição, porque a criança precisa de um horário especial para comer, diferente da família. E eu fico impressionada porque eu concordo, tudo bem se a criança tem que jantar às 18, mas que alguém jante com ela, então. Né? Então, que a criança não acompanha a família, ela não presencia os momentos de refeição, ela não presencia a interação ali na cozinha, porque é um lugar proibido, é perigoso, né? A gente precisa ter medo da cozinha, a gente coloca isso para a criança. Exatamente. A gente, claro que precisa colocar para a criança o que ela precisa dentro da cozinha, o que ela pode, o que ela não pode fazer ali. Limites, né? Mas naturais, né? O que é fogo, o que é calor, aqui não pode, o que é o fogo. Mas quando a família está na cozinha, uma criança que está começando a andar, a cozinha é o melhor lugar para ela se desenvolver e para ela gostar dos alimentos, né? Então, a gente tem que aproveitar os momentos que nós estamos na cozinha e trazer as crianças para a cozinha. Exatamente. Porque criança que
está na cozinha, ela gosta de se alimentar mais, ela tem maior chance de experimentar os alimentos, né? Ela tem contato, ela tem, é, ela tem interação com a família e interação com o corpo dela. Então, a Exatamente. criança precisa estar na cozinha. Para começar, primeira coisa, ela precisa estar na cozinha. Ela precisa presenciar a gente comendo. Pronto, a gente vai começar a falar um pouco das perguntas. Eu vou perguntando a Carmen Uhum, vai me ajudando a responder. E a primeira coisa que eu queria falar, dentro do que a Carmen falou, é para uma criança que vai começar a introdução alimentar. E aí, gente, se vocês tiverem crianças maiores, vocês vão extrapolar para a criança de vocês. Ou seja, vocês vão vestir a carapuça, certo? Vai servir para vocês também, tá bom? A criança, ela precisa comer se sentindo parte daquela comida, se sentindo parte daquela mesa, se sentindo parte daquela casa. Não tem horário, que eu brinco, há horário de hospital, porque criança tem que comer, tem que almoçar 10h30, 11 horas da manhã, tem que lanchar 2 horas da tarde e tem que fazer o jantar às 5h30 da tarde. Gente, isso não é tabelado, isso não existe, isso é cultural nosso. Então, se sua família consegue almoçar meio-dia e você consegue estruturar essa criança, dar o peito ou dar a fórmula, para essa criança conseguir almoçar com você, é muito melhor do que você coloca essa criança para almoçar sozinha. Ela ver os pais comendo. E entenda que seja você escolhendo pelo BLW ou não, dá para você colocar o mesmo tipo de comida na mesa e essa criança ver que no seu prato tem brócolis e no dela tem brócolis. No prato dela tem tomate, no seu também tem tomate. Por mais que no início o seu tenha sal, tenha algum tempero a mais e o dele não tenha sal, porque na verdade os temperos naturais todos ele pode comer. Você pode temperar no azeite, a comida precisa ser gostosa, não precisa ser só um vapor e você tirar e botar no prato da criança, colocar ali para ela comer, tá? Então, uma das coisas. E aí eu queria que a Carmen falasse um pouco disso e das crianças dos engasgos. A gente falar um pouco dos engasgos no BLW, tá, Carmen? E em uhum. crianças que às vezes são, por exemplo, prematuros e vão engasgar mais, mesmo que a gente espere a idade corrigida. O que é que a gente pode fazer no BLW para essas crianças que estão ou com um gag muito aumentado? Já já vou explicar para vocês, gente, o que é o gag, tá? Ou que realmente engasgam mais, tá? Só explicando para vocês aqui. Prematuro, que já teve uma pergunta. Prematuro, ele não começa a introdução alimentar, tá? Quando ele faz 6 meses de idade cronológica. Lembrem que vocês sempre precisam corrigir a idade do prematuro. Então, ele começa com 6 meses de idade corrigida. E não só com 6 meses, porque toda criança, para começar a comer, ela precisa de alguns sinais de desenvolvimento. Ela precisa sentar bem, sem apoio, sem ficar cambaleando para um lado e outro. Essa criança, ela precisa sentar por quê? Porque se ela não estiver sentada, o que é que acontece? Ela vai se preocupar em se equilibrar. Então, ela não vai ter interesse pela comida. Porque, entendo, ela está tentando se equilibrar. Então, o foco dela é ali, para ela não cair. Certo? Quando essa criança já se senta e ela pega um objeto, passa de uma mão para outra sentada, aí sim, essa criança está disponível para se alimentar. Outro sinal que a criança precisa dar para você. A criança sentada junto com a família. Por isso que é importante vocês já sentarem com essa criança à mesa. A criança precisa dar sinais de que ela está imitando a sua mastigação. Que é o que as pessoas chamavam de tomar o gosto. Então, essa criança vê todo mundo comendo e ela começa. Ou ela faz assim. Então, ela está desejando. Isso chama sentido volitivo. Ela deseja o alimento. Tá? Então, ela precisa também ter isso. Tendo isso, aí vamos para as respostas, Carmen. É bom a gente falar disso, porque as pessoas têm muito medo do engasgo. A nossa cultura é a cultura do medo, né? E ao invés de buscar essa informação, orientação do que é o engasgo, a gente tem o costume de ter medo. Então fala, nossa, vai engasgar. E qualquer movimento que a criança, que o bebê faz, as pessoas tendem a achar que é engasgo. Então, tá tomando um líquido, desceu errado, é engasgo, já tá engasgando, já tá levantando e já tá batendo nas costas, né? Então, a gente precisa diferenciar, saber diferenciar. Primeiro Exatamente. ponto, que o Porque engasgo assusta o bebê, sério. né? Assusta o bebê também essa Isso. notação rápida. E aí o que que acontece? O bebê, quando acontece o engasgo, que é realmente, né, o tampamento aqui das vias aéreas, e o bebê fica como? Ele fica roxo, ele fica paralisado. Você percebe nítido que é o engasgo, só que as pessoas não esperam isso acontecer. O bebê fez, já acha que é engasgo, já tira da cadeira, já bate nas costas, já grita, né? E quando acontece um engasgo,
reflexo de gag, o bebê começa a comer, aí ele vai engolir um pedaço que é um pouco maior, o corpo é tão inteligente que ele faz o quê? Ele volta. Aí ele faz. Aí às vezes pode sair uma lágrima, né? O bebê fica ali paradinho, volta o alimento. E acho que é 99% de todos os que eu já vi, eles voltam a comer tranquilamente. Sim. Né? Se No você não reflexo, interromper. Se se você não não interromper, interromper. né? Ele tá ali e ele voltou. Então, o corpo do bebê tá agindo. Se a gente pensar bem, isso é muito lindo, né? Ele tá se defendendo do engasgo. Sim. A língua, a boca mastigando ali, a língua consegue, né? Ele engoliu maior, ele vai voltar. A gente não precisa fazer nada. A gente não precisa fazer, gritar, fazer movimento nenhum pro bebê. Agora sim, os engasgos reais, eles acontecem, eles acontecem. Só que a primeira causa de engasgo nem são os alimentos. Por isso a gente precisaria saber de engasgo na maternidade, porque Exatamente. são os líquidos, né? A Então, primeira causa é os com líquidos. certeza. Quando a gente vai para o idoso, que aqui engasga muito, a primeira causa de engasgo em idosos é líquido e líquido pastoso, não são sólidos. Então aí E aí, fica mais uma vantagem do BLW. exatamente. E é uma vantagem muito boa, porque se eu estou aprendendo a lidar com isso, certamente que no longo da minha vida eu vou engasgar menos. E tem a questão da mastigação. Muitas pessoas adultas engasgam bastante porque não sabem mastigar. E aí, mas não sabem mastigar? Não sabem. Não Outro mastigam caso direito. engraçado, né? Outros pais às vezes me falam que mordem muito a língua quando estão comendo, ou mordem a bochecha. E é nítido como isso é uma falta do trabalho da mastigação. Porque eles não sabem lateralizar. Lateralizando. E a criança só Exatamente. aprende a lateralizar a língua quando ela faz o reflexo de gag. Quando ela tenta, né? Quando ela tenta mastigar, ela vai e volta. O gag é aquele reflexo nauseoso. Aí ele bota pra fora. Muitas vezes, ou ele bota pra fora e já volta e coloca pra dentro, ou ele nem cospe. Ele vem pra cá, depois ele já bota pra mais Já pra vou. dentro da boca e já mastiga e engole depois. E é lindo isso, né? Porque no BLW, a gente tem essa oportunidade de ensinar. A criança, eu falo a gente ensinar para a criança, o corpo da criança ensinar, né? Para ela mesmo. Isso. Então, ela vai mastigar melhor. E tem uma coisa que é linda no BLW, não está na pergunta, mas a mastigação do BLW é linda. O bebê que consegue mastigar, porque eles conseguem mastigar e mais, ainda de boca fechada. Né? As crianças que recebem alimentos pastosos, alimentos triturados, ela não aprende a mastigar, ela aprende a engolir, Exato. que é totalmente diferente. Pega uma colher, põe na boca dela e ela vai engolir. E aquilo que ela ia aprender a se virar ali na boquinha dela, mastigar, lateralizar, ela perdeu. Né? E aí eu quero que ela mastigue bem em algum dia, depois dos 2 anos, eu resolvo que está na hora de dar uma comida para ela, que é a da casa. Ela não aprendeu a mastigar. E aí, como é que é essa mastigação? A mastigação de boca aberta. Exatamente. Não sabe mastigar. Ela não aprendeu a mastigar. E aí vem as dificuldades, principalmente. Gente, tá muito baixo. Vou tirar o microfone, não sei mais o que é que tá acontecendo com o áudio. Eu vou tentar. Tá bom? Melhorou ou não? O áudio, gente. Só me respondam. Tá baixo ainda? Pra mim tá ótimo. Pois mas é. vamos ver. Tá todo mundo achando que tá baixo? Só me respondam para eu dar sequência. Vou responder aqui enquanto eu espero a resposta de vocês. O que é que acontece? A criança, quando ela não sabe mastigar, e aí ela completa 1 ano e meio, 2 anos, o que é que ela faz? Começa a recusar os alimentos mais fibrosos. Aí ela recusa o quê? Recusa carne, recusa frango, recusa peixe, principalmente carne e frango, que são mais difíceis de mastigar. Então, entendam que essa criança que começou, às vezes, um ciclo de recusa alimentar fora do padrão normal e esperado deles, o que é que acontece? Muitas vezes é uma criança que não aprendeu a mastigar. Então, gente, o BLW ele é fundamental para essa mastigação, tá? Para essa mastigação. E aí, o que é que acontece? Simplesmente, a gente precisa entender que a criança ela pode fazer um método misto. Se você não quiser fazer totalmente o BLW, mas pelo menos dê a oportunidade dessa criança fazer no início da alimentação, toda a refeição que você for dar, você dá no BLW. Depois,
Se você achar que essa criança quer comer e você quiser dar, porque aquilo ali para você é importante, você pode oferecer na colher, mas ofertando, não insistindo, certo? É uma opção para você. Mas o que a gente entende é que quando a gente leva com leveza essa introdução alimentar, essa criança, o método BLW, gente, ele não foi criado. Só para vocês entenderem, foi alguém que observou as crianças. Porque entenda, se uma criança não tem capacidade sozinha de amassar uma comida e nem de pegar uma colher, ela não vai comer de colher, vocês entendem? Ela vai comer com a mão. Então, essa inglesa que descreveu o BLW, ela descreveu e ela mesma fala, eu não inventei um método, eu só observei as crianças. Se a gente for para as aldeias indígenas, como eles comem? Com as mãos. Porque é natural, ninguém nasce com uma colher na mão. Nenhum bebê tem motricidade fina capaz de amassar o seu próprio alimento. Então, isso tem o quê? Isso tem uma interferência nossa. E quanto menos a gente adulto interfere, mais natural é. E mais rica é a alimentação dessa criança. Exato, lindo, Lu, é isso mesmo. E a questão tu estava falando das causas, né, do engasgo. Sim. Então, quando a gente pensa, porque o grande medo da mãe é, eu vou fazer BLW, meu bebê pode engasgar. Então, quando eu compreendo o que que é o engasgo, o que que é o reflexo de gag, pronto, já fica muito tranquilo. E quando eu entendo que os alimentos não são a primeira causa de engasgo, e sim os líquidos, depois os brinquedos, as pecinhas pequenas, né, principalmente quando tem irmãozinho. E depois os líquidos, eu não preciso ter medo do alimento. Eu preciso ter conhecimento. Eu preciso saber o que é. Eu preciso estar segura, né? Quando o meu bebê tiver um reflexo de gag. E eu preciso também estar segura se ele pegar uma pecinha, alguma coisa, colocar na boca e se engasgar. Sim. Eu preciso saber. Eu preciso saber desengasgar. É o mais importante. Isso, exatamente. Eu preciso saber disso para minha criança e também geral, né? Para um adulto que pode acontecer, né? Você está falando aí os adultos que aí engasgam bastante. Então, a gente precisa saber disso. Então, quando eu sei disso, eu já fico mais tranquila. E a questão da criança que muito engasga, muitas vezes, o que eu observo é a falta de segurança dos pais. É o medo. Às vezes acontece, a mãe leu o livro, tá lá, como é que foi o desengasgar, mas dentro dela isso não tá bem resolvido para ela. Ela não tá segura. E aí o bebê, ai, tá engasgando demais. E às vezes isso é um passo para ela desistir. Então, não, eu vou desistir porque ele tá engasgando. Senta de novo, lê de novo, conversa com a pediatra, conversa com outra pessoa, conversa com a mãe que já passou por essa experiência, mas não desistam, porque o bebê está tendo reflexo de gag. Não desista, porque isso não é motivo para... Tenta entender de onde vem isso. Porque quando isso acontece e a mãe começa a se sentir mais segura, eles vão embora. Os reflexos de gag vão embora. Eles vão embora, né? Até um ano e meio, eles vão embora. E cada vez mais eles vão ficando mais espaçados, mais raros os reflexos. Por quê? Porque o bebê, ele está aprendendo e cada vez que ele aprende a opa, tá grande, então, né? Próxima vez vamos tirar mais. E é natural. Alguns mais? Sim. Alguns menos. Tem aqui uma mesmo eu não tive... aqui. Pronto, tem uma Eu não tive... Diga, desculpa. Tem uma pessoa que perguntou aqui duas coisas. Josiane, primeiro, eu não achei sua resposta, tá bom? Sua pergunta, na verdade. Se você puder escrever de novo, eu agradeço, porque aí eu leio e a gente responde, tá? Desculpa, gente. E aí eu vou responder agora a da Jeane, que ela escreveu aqui, que ela tá muito tensa. Ela respondeu isso, né? Ela já tá tensa, então é uma coisa que a Carmen já tinha falado. Toda hora ela acha que a bebê dela engasga. Só que a bebê dela já tem um diagnóstico de laringomalácia. E a gente sabe que esses bebês vão engasgar mais. Mas também a gente sabe que o BLW, pela mastigação, fortalece toda a musculatura. Então a gente sabe que esses bebês, mastigando melhor, vão engasgar menos. Mas eu queria que você respondesse. Então ela fala que ela tá tensa, mas ela tem medo, vamos dizer assim, um medo mais justificável, porque a bebê dela tem laringomalácia e refluxo. Certo? Fala aí. Certo. E para ela, o BLW ainda, né, será o santo remédio para bebê dela.
Então, é mesmo essa questão da confiança, entender o que é, né? Como ele acontece, por Sim, que ele acontece sim, e ficar de frente ao bebê, confiar, né? sim, Fazer a reflexão junto com ela, estar sim, observando ela e estar segura. Ela precisa estar claro, segura do que é. E claro. aí é questão mesmo de Vou ter que só confiança. carregar meu celular, mas eu tô ouvindo aqui, viu, gente? Eu vou só sair. Só, Carmen, tá me ouvindo? Que eu tirei o microfone. Deixa eu Tô, carregar. sim. Pronto. Bebê prematuro. Eu vou te fazer essa outra pergunta, depois eu respondo a Uhum. minha parte. Ele pode perder peso pelo BLW inicialmente? É outra pergunta aqui, da Fernanda. Fernanda, o bebê não vai perder peso pelo BLW. Não, de jeito nenhum. Primeira coisa, o bebê prematuro, como a Lu já explicou, ele precisa o quê? Ele não vai começar a comer exatamente no sexto mês. Então, vai ser a idade corrigida. E quando ele estiver pronto para comer, o que é importante a gente reforçar é que o bebê ele pode ter 6, ele pode ter 7 e ele não está pronto para comer ainda. Então, a gente precisa lembrar aqui que o leite, seja ele materno, seja ele a fórmula, ele é o principal alimento do bebê. Ele é o principal, né? Se a gente pegar as literaturas, ele diz que é o principal alimento até 1 ano. Eu, como Exatamente. mãe, com experiência, eu falo que ele é o principal alimento até 2, no mínimo, sabe? Então, assim, o início é sensorial, é para o bebê pegar o alimento, é para o bebê conhecer o alimento e depois comer. O bebê não vai perder peso, porque o principal alimento dele não vai faltar, que é o leite materno ou a fórmula. Então fica tranquila que não perde peso com o BLW. Eu tenho experiência aqui bem curtinha, vou contar, do Igor, meu sobrinho, que nasceu com 1,2 kg, fez BLW, né? Idade corrigida. Ele nunca perdeu peso. Sendo 100% BLW, sendo aqui, sendo na casa dele. Só que a gente nunca comparou uma criança que nasce com 1,2 kg com outra criança que nasceu com 3 quilos. Exatamente. Não Exatamente. dá para ter essa comparação. Então ele fez 100% BLW, a curva dele sempre foi preta, né? Pensa, nasceu com 1 quilo. É, A curva preta. E aí ele só se desenvolveu e nunca foi colocado nenhuma colher na boca, nunca foi forçado a comer porque ele é prematuro. E a gente sabe, né, Lu, que muitos profissionais indicam, eu não consigo entender isso, para prematuros, alimentação antecipada, né, com 3 meses. é exatamente para É ganhar uma coisa peso. absurda. Isso não faz sentido. Eu vou explicar para vocês. O alimento mais calórico que nós temos no mundo, 1 caloria por ml, é o leite materno. Então não existe a gente querer colocar outra coisa achando que a carga calórica desse alimento, seja um abacate, certo? Seja uma manga, é maior do que o leite materno. Não é, não vai ser. Fora que a gente tem que entender uma coisa. Carga calórica, índice glicêmico não é igual à absorção. Mesmo que eu tenha um outro alimento que possa até ter, talvez, um dia, uma carga calórica maior, mas eu não tenho a absorção do mesmo jeito. Então, a criança precisa, para ganhar peso, pelo menos até 1 ano, que o alimento mais dado a ela seja o leite materno. E eu também concordo com a Carmen. A maioria das crianças que eu vejo, principalmente, gente, as crianças que são feitas introduções alimentares muito, vamos dizer assim, condicionadas, dado muito a colher na boca, a criança que fica como um passarinho, né? Eu falo assim, que a criança vira um passarinho, ela faz assim, ó, e vai e volta. Só a cabecinha, né? Vira um passarinho, ela não consegue interagir com a comida. Então, essa criança, quando a gente vai fazer a reviravolta da reintrodução alimentar dela, o que sustenta ela é o leite materno. O que sustenta essa criança depois de 1 ano é o leite materno. Eu tenho um paciente que ele passou por um ciclo de recusa alimentar, mas esse paciente ele tinha uma alteração sensorial, tá? E aí esse paciente, com 2 anos e 3 meses, a gente começou a fazer uma reintrodução alimentar, fez um trabalho com terapeuta ocupacional de integração sensorial, e até ele começar a experimentar alguns alimentos, ele só mamava. E esse paciente, ele sempre esteve em percentil 53, 64. Tudo bem. Será que o leite materno não supria? Exames todos ok, ferro ok, todos os micronutrientes. Então, entendam.
Se a gente baixa as nossas expectativas na introdução alimentar e deixa essas crianças mais livres, a gente só tem a ganhar. A gente só tem a ganhar. Queria que a Carmen falasse um pouco sobre... Deixa eu ver aqui. Pronto. Algumas perguntas que já tinham lá, eu vou colocar aqui algumas. Sobre a introdução alimentar, de ser começada com legumes. Porque algumas pessoas começam, né, com legumes e outras pessoas começam com fruta. Apesar da gente saber que isso não é regra de a introdução alimentar vai ter mais sucesso se eu começar com legume. Ou a criança vai comer mais legume porque eu vou começar a introdução alimentar por legume. Isso não tem muito sentido, tá, gente? Mas eu vou deixar a Carmen responder, colocar a experiência dela também. Carmen, e aí eu queria que tu falasse depois sobre alguns cortes. Por exemplo, tem dúvidas aqui de mães sobre frutas grandes. Elas falaram abacate, melão, mamão. Como é a melhor maneira de dar? Com casca, um pedaço com e o outro sem? Tá bom? Certinho, vou responder então. Das frutas, o legal é a gente sempre pensar na fruta, a fruta que facilita para o bebê pegar. Então, começo, eu vou começar, né? Começar com no começo. Vou começar com essa. Só uma coisa, para diferenciar, que a mamãe perguntou, né? Você tem uma opinião formada sobre é melhor começar com fruta ou com legume? Ou quando Não. deve ser cada um? Eu costumo dizer assim, comecem com a refeição que é mais tranquila para você, que é mais prazerosa para a família. Pronto. Qual refeição que eu vou começar? É por legumes ou por fruta? O que melhor? Qual é a refeição que te dá mais, né, prazer? Eu, aqui em casa, é café da manhã, né? Todo dia tem um café da manhã e a gente toma junto. Então, eu gosto muito do café da manhã. Então, eu sempre comecei no café com fruta. A fruta que eu usei foi banana, para as duas, que estava mais prático ali. Mas nada me impediu de começar com uma batata, com abobrinha, né, com chuchu. E logo em seguida dessas refeições, eu já oferecia, também vai ter essa pergunta, né? Devo oferecer quantas refeições? E logo em seguida, eu também já oferecia no mesmo dia o almoço. Mas que fique muito claro, eu oferecia. E eu só oferecia. A Catarina, né, a mais velha, ela sempre comeu tudo. O primeiro dia, ela comeu uma banana inteira. E na hora do almoço, eu coloquei os legumes. Falei, ai, será que vai comer? Comeu tudo e quis mais. Teodora não. Eu dei a banana, ela jogou fora e 3 dias depois ela ainda estava com aquela banana ali, não tinha nem tocado. Então, assim, é fruta ou legume, a família que escolhe, né? Cabe a gente a comprar, preparar da melhor forma, né? Disponibilizar. E aí, o bebê vai aceitar essa hoje, talvez não, né? É importante a gente falar isso. Talvez ela não aceite. A maturação para comer, ela não acontece de um dia para o outro. Pensa, ele tá ali, né, acostumado com leitinho e tal, aí de um dia para o outro, come leitinho. Não, ele precisa de tempo para conhecer isso, ele precisa de tempo para comer. Comer natural. É como se a gente mudasse no bebê, eu sempre falo isso, é uma cultura. A gente está mudando no bebê uma cultura, gente. Então, imagine a gente sair do nosso país e a gente ir para um país, por exemplo, que se come escorpião frito, se come barata frita. Será que a gente ia tentar provar de uma vez? Porque lá eles gostam, né? Porque lá eles gostam, porque eles comem com a boca boa. Né? Então, será que a gente ia provar de bate-pronto, ofereceu pra gente, a gente provou? Ou será que a gente ia tentar provar depois de um tempo e mesmo assim, que é outra coisa que eu falo, que com certeza vai ter essa dúvida, de barriga um pouco cheia? Porque quando eu vou provar, eu vou provar. Então, eu não vou estar desesperado de fome. É a mesma coisa de um bebê na introdução alimentar. Bebê morrendo de fome não vai comer sólido. Bebê com fome não vai comer sólido. Ele precisa ter mamado. Ele precisa ter mamado no peito. Ou ele precisa ter tomado fórmula, se for um bebê que toma fórmula, para depois comer. Entendam isso. Porque senão esse bebê não vai querer comer porque ele vai estar irritado. E não vai ter interesse de provar. Tá certo? Então é importante a mama, principalmente a mama, entender que ela pode ser antes, durante e depois. É introdução, estamos começando, a gente está apresentando. São 2 nomes, introdução alimentar, ou seja, está começando. E o outro é alimentação complementar, é um complemento, não é o principal. Né? Exato.
E aí, quando a gente faz isso e diminui essa expectativa, que é tão importante a gente falar dela, né, Lu, que para que essa pensar nisso? Eu não ele tira da obrigação da criança e nossa um peso muito grande. Ele tem que comer porque ele fez 6 meses. Ele não tem nada. Se ele nos primeiros dias, se ele olhar, se ele não quiser, se ele pegar, é a experiência. Ou se a mãe está na colher, se ele não quis, ok também. Então, é complemento. Complemento é a quantidade que vier, é a quantidade que ele quiser. Então, a gente não reconhece um alimento de um dia para o outro para comer desse jeito. Ele está pegando isso. O que a cabecinha dele ali, tô com fome, 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 é leite, 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 não é brócolis, cenoura, não. Depois sim, né? Ele vai sentir o gosto, ele vai começar a aprender, a conhecer. Aí quando ele conhece, aí sim ele vai ter esse tempo e vai gostar de comer. Ele conhece sem insistência. Porque quando eu torno, quando às vezes as mães falam, ai, mas tá uma luta aqui em casa. A primeira coisa é que a palavra luta tem que sair. Luta. Sofrido, né? A gente escuta muito isso, né? Nossa, alimentação complementar lá em casa tá super sofrido. Tá sofrido. Peraí. Como assim, sofrido? Ou então, quando fala que um bebê tá seletivo com 8 meses, né? Gente, bebês falei isso com 8 ontem, meses não são seletivos. É simplesmente porque eles não conhecem ainda o alimento. Então, eles não estão seletivos, eles estão conhecendo. Eles estão se apropriando daquilo que eles não sabem o que é. E a outra coisa que surge muito aqui é, Luciano, ele bota todo o brinquedo na boca. Por que ele não bota comida? Gente, porque ele passou desde os 2 meses de idade dele pegando em plástico, pegando em pano, pegando em madeira, que são os 3, né, componentes dos brinquedos. Ou é plástico, ou é pano, ou é madeira. Ele já conhece. Aquilo não meleca a mão dele, aquilo não amassa na mão dele, não tem uma textura que possa sujá-lo. Então, gente, ele vai pegar e vai botar na boca. Quando ele vê outra coisa que mela a mão dele, que amassa na mão dele, que fica pegajoso, talvez ele tenha medo daquilo. Por isso que é tão importante os adultos referência dessa criança estarem à mesa, pegando naquela mesma coisa, comendo aquela mesma coisa, pegajosa, melequenta, porque aí ele vai dizer assim, ah, é seguro, eu posso também. E ele vai fazer. Não é milagre, né? Não é milagre, é a única forma de dar certo. E ele vai imitar. Então, assim, os cortes dos legumes. Certo. Eu preciso ter o quê? Um legume que seja num tamanho bom para o bebê pegar. Então, que seja sempre maior que a mão do bebê, que sobre pontas aqui, né? Então, eu vou cortar uma cenoura, eu vou cortar ela em palitos grossos, né? Mais grossos, porque se eu cortar muito fininho, como é que o bebê vai pegar? Ele não vai conseguir. Alimentos bons de começar: cenoura, um chuchu cortado, uma abóbora cabotiá, que você assa ela, ou que cozinha, mas que ela fique bom, tamanho bom. Banana, pode colocar casca? Pode. Melão, pode. Abacate, eu adoro com casca. Mamão. Só lembrar bem de higienizar muito bem esses alimentos antes de oferecer para o bebê. E serem orgânicos, né? De preferência. De preferência, né? Assim, quanto mais orgânicos, melhor, né? Às vezes não dá pra gente ter tudo orgânico. Sim. Eu não consigo ter tudo. Mas eu priorizo, né? Priorizo no que dá para ser orgânico, ótimo. E também uma coisa, um negócio que é muito bacana, até peguei aqui, é o copinho pra gente usar no início da alimentação. Fazer as mais difíceis. Explica aí como é que a gente... O copinho, porque o copinho é uma forma de autonomia para o bebê. Desde o início da alimentação, desde o início da alimentação, o bebê pode usar os copinhos tanto para tomar água, né? Como também para tomar um maracujá, uma fruta muito meladinha. Tudo que for tomar, ofereça no copinho. Ele é importante também para fazer o bolinho de arroz, que a gente pode fazer o bolinho, colocar aqui, para dar um caldinho de feijão pro bebê. Carmen, como é que oferece? Como é que tu mandas, orienta a fazer o feijão para pegar no BLW, porque a criança tudo pega assim, né? E o arroz também, né? Explica essas 2 dicas, que são coisas que perguntam muito. O arroz, a gente faz ele normal, só que não precisa ser arroz japonês, arroz diferente, não. O arroz que você usa em casa, só precisa colocar um pouquinho mais de água nele do que de costume. E quando quente, coloca no copinho, informa ele, deixa a massa bem e deixa esfriar. Depois, esfriou, oferece pro bebê. Desenforma
E oferece Informa, sim, desinforma e oferece pro bebê. E o bolinho de feijão, você vai pegar o feijão depois de cozido, bem macio, pode colocar ervas, pode colocar cebolinha, salsinha, coentro, tudo. Amassa bem, coloca um pouquinho de farinha de mandioca, mexe até mistura tudo e ele vai formar, né, um bolinho com as mãos, enrola compridinho e oferece para o bebê. E eles amam, né? Tanto o arroz quanto o feijão. Então, assim, acham que não podem dar um creme pro bebê, uma creme de fruta, que BLW é só pedaço. Não, BLW é essa possibilidade, essa diferença, essas diferentes texturas. Exatamente. Texturas diferentes. Então, assim, se eu for tomar uma sopa em casa, se eu vou comer, uma coisa que eu gosto muito é a de mandioquinha, que a gente tem costume de fazer bastante. As meninas bebezinha, eu colocava no copo. E aí eu não queria dar na colher. Eu confesso que eu sou uma pessoa que eu não queria dar para elas na colher. Eu não gosto muito da ideia de eu ficar colocando E a tem colher na gente que é boca. passivo, né? Amei essa ideia do copinho para dar sopa. E o maracujá. Quando a Carmen fala maracujá, gente, não é o suco. É a polpa que tem a semente e tudo. Você põe a polpa dentro do copo. Muito legal. Joia. E aí, O feijão, sabe como é que eu ensino? O feijão, eu peço para misturar com um pouco do mesmo arroz que ficou mais papado. Porque dá para fazer também um bolinho. olha só, que legal, Dá hein? para fazer também. É uma Dá outra para ideia, fazer. né? Mas é muito legal essa da farinha de Legal, mandioca legal. também. Muito Eu bacana. ponho um pouquinho só de farinha de É, mandioca. E também, né? Às vezes até o próprio caldo do feijão, eu até fiz hoje no feed, coloquei lá 3 formas. E aí, quando o bebê tá maior, passou dos 9 meses, a gente oferece o grãozinho mesmo de sim. feijão. Ele vai lá e faz aquele movimento e treina, que é muito bacana, né? Muito E legal. o Pinça. caldinho do feijão também, ele faz, a gente pode colocar o caldinho e o bebê tomar o caldinho do feijão. Fantástico, porque nessa explicação do feijão, a gente vê como o BLW ele é amplo e ele pode variar nas texturas, que é o que a gente mais tem problemas de alteração sensorial com as crianças, que aí sim entram em seletividade depois dos 2 anos, Sim. depois dos 3 anos, eles entram num ciclo de recusa. Que a gente podia fazer outra live, porque a nossa está acabando o nosso horário, senão não consigo deixar salva. Acredita? Quase 1 hora de live nós estamos. Mas eu queria só que você falasse, Carmen, um pouquinho para a gente sobre essa questão das crianças um pouco mais velhas que não querem comer frutas ou legumes. Qual é a melhor maneira, uma estratégia assim bacana e prática mesmo, das mães fazerem? Crianças de Lu, 2, 3 anos que não estão uhum. aceitando, né? Frutas e legumes. E a gente vê tanto isso, né? Tão comum. As crianças gostam de todos os alimentos industrializados, bolachas, sucos, refrigerantes, e não estão gostando dos alimentos. Até fiz uma aula sobre esse tema essa semana. E qual que é a melhor forma? Primeiro a gente pensar que como é que está sendo para essa criança essa oferta? Eu estou falando muito para ela que ela precisa comer, eu estou fazendo chantagem. Qual foi essa história para chegar nessa recusa? É importante a gente pensar nisso antes de tomar uma estratégia e tentar melhorar isso aí. Porque às vezes a criança não aceita porque ela perdeu a confiança nos pais. Ela perdeu a confiança porque ela não quer mais experimentar. Porque ela é forçada a experimentar. É assim, come senão você morre. Você tem que comer. Então, assim, é mudar a postura dos pais. É mudar a postura, a entender por que chegou até ali e mudar. A mudança é levando a criança para a cozinha, é comendo na frente da criança e não oferecendo para ela, né? Deixa É você ela tomar a iniciativa, né? deixar ela tomar essa iniciativa. É você cozinhar com essa criança e você não ficar falando experimenta, 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 olha que o tempo todo. É você se silenciar mais, né? É você possibilitar que essa criança possa fazer dentro daqueles alimentos que ela gosta, sei lá, ela gosta de 3 alimentos. Você fazer uma receita com ela e acrescentar um quarto alimento hoje. E aí, essa criança que não quiser experimentar, tudo bem nesse dia que ela não quiser experimentar. Mas ela pegou nesse alimento, ela já conheceu. Essa criança tem a liberdade de pôr esse alimento, tocar. E mais, o dia que ela quer levar até a boca, ela pode levar e te falar, não gostei, e vai estar tudo bem para você. Você vai estar bem resolvida com isso, né? Sim.
Então, é isso. É isso. E é assim, é ela ter essa liberdade de falar, não gostei, não gostei disso aqui. Acho que isso é fundamental, É, a criança ter essa é verdade. liberdade. Para que ela não queira comer isso hoje, mas ela amanhã experimente outra coisa. E que não seja forçado. Então, eu acho que é o principal, a gente olhar para isso com outro olhar, sabe? Do forçar a Eu acho criança, que é a não, gente olhar verdade com para ela. empatia. A gente fala tanto de empatia, né? Mas Hoje em a gente não dia, faz com as empatia com a crianças. criança. Empatia com a criança. A gente quer empatia conosco, a gente quer a empatia do outro com a gente, do profissional de saúde com a gente, né? Dos nossos esposos ou esposas com a gente, mas a gente não tem empatia com as crianças, empatia real, Né? de se colocar real no lugar, né? Quando a gente, uma visita, não vai nos visitar e não quer comer alguma coisa, a gente não força a visita a comer, não é? Mas com a criança a gente. Verdade. Então A a gente gente não precisa força, né? A gente fala liberar tudo bem. isso. E a gente assim, tem que pensar que se não gostou hoje do, sei lá, soufflé de chuchu que a mãe fez, gente, chuchu você pode fazer ele de 20 formas. E aí, se a criança não gostar de chuchu, também, tudo bem. Mas aí tem o brócolis, tem a cenoura, tem a vagem, tem a couve, tem muitos outros alimentos. Então, assim, é abrir essa porta do experimentar da criança que ela começa onde? Na confiança dos pais. Na confiança que a gente deposita nela. Então, assim, hoje ela fez um movimento de pegar isso aqui e levar até a boca. Filho, olha, eu falo Ótimo. muito isso pra Teodora. Esses dias ela falou assim: Mamãe, você tá feliz porque eu comi abacate? Eu falei: Não, eu tô feliz porque você quis experimentar. Se você não tivesse gostado, estava tudo bem também. Exatamente. É o movimento da. Por que a gente está feliz porque ela experimentou? Não é só porque ela experimentou o abacate. É porque ela confiou na mãe dela e pela relação de confiança ela quis experimentar. Então fala muito mais sobre relações do que sobre alimentos. Tão somente sobre Exato. alimentos, né? Muito Exato. obrigada, muito obrigada, Carmen. Aprender com você, trocar com você é espetacular. Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui amou, amou suas informações. Quem não lhe conhecia, amou conhecer você. E eu já lhe peço aqui na frente de todos eles uma live da gente sobre dificuldades alimentares, né? Vamos fazer sim. Vamos Lu, fazer. obrigada, viu? Eu amei, amei. A primeira vez que eu te vi, vou falar rapidinho, foi numa live. E eu falei, gente, que isso aqui? Então eu amei, obrigada. Para mim é uma honra estar aqui falando com você desse tema. Muito obrigada pelo convite, viu? E vamos fazer o meu também. Quero você. Vamos fazer sim no seu. E eu quero falar com você de desfraude, porque eu vi sua live de desfraude e amei. Vamos sim falar sobre desfraude. Gente, eu queria só dizer para vocês que a gente tem um material, a Colo preparou, só que infelizmente esse material é físico, então só dá para ser em Fortaleza, sobre seletividade alimentar. Eu elaborei algumas atividades com duas nutricionistas da Clínica Colo e vai ser disponível para vocês a partir de sexta-feira. Então a gente vai fazer esse movimento que a gente conversou um pouco aqui com a Carmen para vocês, tá bom? Então quem quiser encomendar lá na Clínica Colo é só deixar o nome, a idade da criança e o telefone de contato. Muito obrigada e um beijo enorme. Obrigada, Carmen. Beijo grande. Tchau, Tchau, tchau. gente.